Olá, amantes do rádio, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a partir de agora mais um podcast Memória do Rádio TCM, o nosso segundo podcast que traz aí o resgate da memória dos personagens que fizeram essa história tão bonita, que contribuíram para a comunicação de Mossoró. E nesse primeiro podcast, com os nossos convidados especiais, vamos trazer aí as primeiras memórias, a primeira geração do rádio, ali dos anos 50 ainda, e para isso a gente tem um convidado muito especial que fez parte desse momento único na história da nossa comunicação. Eu sou Tássio Araújo, é um prazer estar com você, falando de rádio, falando da memória desse veículo tão mágico, tão extraordinário, que fez parte e ainda faz da vida de todos nós brasileiros e também amantes da comunicação. Nossos convidados aqui, temos dois convidados especiais, um da primeira geração do rádio e um outro, mais jovem, digamos assim, viveu também o apogeu do rádio em Mossoró, ali pelo período dos anos 70, 80, contribuiu muito para a comunicação da nossa cidade e do Rio Grande do Norte. A gente vai receber hoje aqui Assis Cabral, grande Assis Cabral, radialista, jornalista, comentarista esportivo, ele que é da primeira geração do rádio de Mossoró, e também um jornalista e radialista publicitário, Fabiano Santos, também vem bater esse papo conosco aqui no podcast Memória do Rádio TCM. Nosso agradecimento aqui, dá o nosso primeiro oi ao Assis Cabral. Bem-vindo aqui, seu Assis, prazer a gente receber o senhor aqui para a gente rememorar essas histórias tão bacanas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Edmundo Alves. Edmundo de Alves. Assis Cabral. Edmundo Alves de Assis. Ele vai contar essa história aí, Edmundo Alves de Assis, mas pro rádio ele ficou... Assis Cabral. A notoriedade foi Assis Cabral, comentarista, principalmente na parte do esporte. E você, Fabiano Santos, obrigado aí por aceitar esse convite aqui no nosso projeto. Que é Francisco Fabiano dos Santos, mais rádio, antigamente, quando a gente entrava pro rádio, o diretor artístico buscava um nome mais palatável para o ouvinte, né? Tinha isso, né? Tinha sim. Isso. Tem que ser um nome que tivesse um nome, digamos, comercial. Comercial. Tipo. Você pega Roberto Machado, um dos maiores narradores de futebol, que Assis foi comentarista dele na Difusora, era Bartolomeu dos Ramos Machado. Transformou-se em Roberto Machado. Roberto Machado. Porque Bartolomeu não dava comercialmente. Não dava. Era difícil. Cabi da Costa Lima, né? O Camaradinha. O Camaradinha, Raimundo Nonato da Costa Lima, Edmundo Torres, que é Raimundo também, né? Isso, perfeito. Olha, a gente vai também lembrar o nosso apoio aqui, os apoiadores, a Mister Capa, né? Tá colaborando também aqui com o nosso cenário, ó. Temos aqui um rádio estilo retrô, um rádio retrô. A Mister Capa cedeu pra gente aqui para o nosso cenário. E também o pessoal do Casarão, né? O Casarão das Noivas também, que está aí vestindo a gente aqui aqui é a indumentária do jornalista do passado. Sim. Né, Fabiano Júnior? Fabiano Júnior. Fabiano Júnior é seu colega aqui do TCM, né? Isso, Fabiano Santos. Lá Santos. de Upanema, que está fazendo sucesso aqui. Exatamente. Bom, vamos começar as histórias aqui, o pessoal quer saber. Diga aí, seu Assis Cabral, aqueles tempos da Difusora, o senhor foi o primeiro redator, né? Que chegou lá, um dos primeiros, né? Porque a Difusora foi inaugurada em setembro de 50. Logo em janeiro eu cheguei na Difusora, através de um amigo meu, Antônio Fernandes Neto, e ele fazia um noticiário. De hora em hora tinha um correspondente Difusora. Então ele, muito ocupado, depois me disse: você quer fazer? Para fazendo isso aqui para mim, faço, não tem problema nenhum. Aí a gente fazia, né? Posteriormente é que veio a notícia da cidade. Perfeito. Isso o senhor tinha o quê? 17 anos? 18? 16, 17. Novinho. Começando a 17 anos, mais ou menos isso. Assis, o Banco do Brasil deu muita gente boa pro rádio. Lupécio, Assis, Patrício, Luiz Carlos. Exatamente. Luiz Carlos. O que era que como esse pessoal convivia com a rádio? Era amizade? Não, você diz em relação ao Como banco, é que o pessoal do banco chegou na rádio? Tudo pela paixão. Sim. Era o desejo de trabalhar no rádio, né? E o banco, por sua vez, fazendo suas restrições. Eu mesmo fui ver um inspetor aqui com essa finalidade de me tirar do rádio. Então eu justifiquei para ele que eu estava representando a cidade sem ganhar dinheiro
e divulgando o nome do Banco do Brasil. Olha só. Aí eu recebi uma correspondência do gerente pedindo para eu me pronunciar. Eu me pronunciei e disse isso aí. Então, fui encaminhado para a direção geral, depois um resumo sucinto para que eu deixasse de fazer as transmissões. Como o gerente era meu amigo particular, aí ele disse, não estou vendo nada disso. Uhum. Eu não vi isso. Pronto. Aí já viu. Segue na transmissão Assis Cabral. E o nome, a alteração do seu nome também se deu em relação a isso ou não? Esse foi Genildo Miranda. Ah, foi Genildo? Ele disse, como ele sabia que eu era da família Cabral, aí disse, vamos tirar seu nome, Assis Cabral. Eu disse, tá bom, aí encaixou. Encaixou e deu pegou. certo, né? Até hoje, coisa boa. Fiquei até 80 no rádio. Ficou Ativamente, né? Ativamente. É. Trabalhando mesmo e era as carreiras. Eu chegava em casa para almoçar, era 11 horas. Eu passava na rádio às 10 para redigir a notícia da cidade. Corria em casa, a pé, isso é tudo do banco para do banco para a rádio, na rádio ia para casa, almoçava e voltava às carreiras para entrar às 12 horas no banco. Olha só, que Era, coisa. eu me recordo quando eu entrei no rádio, eu entrei em 76, eu tinha 13 anos. Assis Cabral, ele era o comentarista principal, era ele no futebol e na arbitragem, era Edgar de Medeiros Lima, Edgar, ora, pra fora. Olha que memória boa. E Assis fazia as resenhas, comentava nas resenhas, corria pro banco e tinha jornada quarta e domingo. Olha só. Era... Porque Genildo Miranda apoiava o futebol, gostava. Mas aí Genildo desapareceu, né? Então aí aparece Ângelo Augusto Fernandes, que veio por indicação de Henrique. E foi o melhor diretor da rádio. Ele nunca nunca permitiu que nós viajássemos com a Portugal jogar em Natal. Com a delegação. Na delegação. Com a delegação. Tem que ser exclusivo no carro da emissora, né? Até para ter. Está aqui o dinheiro. E vocês vão. Para ter autonomia, para criticar, para comentar. Isso, perfeito. Isso aconteceu. Um profissionalismo. Né? Ele valorizou o rádio. Foi o melhor diretor que nós tivemos. Na época de ouro da difusora, vamos chamar assim, de domínio, né? Sobre a Rádio Tapuio, que se dá a partir de 73, com Ângelo Augusto Fernandes. Sim. É porque teve também uma passagem que Evaristo Nogueira dizia a Canindé Alves que a audiência era muita a audiência dele quando a bola estava rolando. E Canindé um dia foi para o estádio, ele não era de ir. Foi. E quando chegou lá, começou a transmissão e tal, aí notou 2 cabas com um rádio desse tamanho, uma caixa. Ali no pé embaixo nas cadeiras. No meio do degrau. Aí quando já viu o movimento, aí todo mundo via a transmissão. Eu recordo. Criaram a situação. Assis, você era irmão do Candé, né? Primo. Então eu estou sabendo agora que é primo, eu achava que era irmão. Não, primo. É primo do Candé. Candé foi diretor da Rádio Tapuio. Sim. Foi o grande diretor da Rádio Tapuio, eu creio, né? O maior deles, né? Candé Alves. Candé Alves, que era o esposo de Ivanilda Linhares. Ivanilda Linhares. Salvo engano, parece que ela começou primeiro na rádio e depois que ele foi, né? Assim? Eu já eu já pesquisei também sobre ele. São muitas histórias realmente interessantes do rádio em Mossoró. Você, Fabiano, você se influenciou ali de garoto através de quem? Quem era que você ouvia? Eu penso que nessa época também, como também foi na minha época, não tinha muitas opções, a gente ouvia muito rádio desde criança, né? Era incrível, mas eu escutava muito rádio Globo do Rio. E era uma febre, a gente escutava as resenhas. Com muita dificuldade, chiando, lá a gente não pegava nem direito. Quem me leva para o rádio é o ex-goleiro do Potiguar, Romildo Eufrásio Nunes. Olha só. Eu era professor particular dos filhos dele. Isso com 13 anos? Era, com 13 anos. Hoje, Cleilton e Cledson, um engenheiro agrônomo e outro advogado. Acho que do Banco do Brasil, Cledson, acredito até também que era do Banco do Brasil. Aposentou-se muito cedo. Foi. E então ele me leva porque a difusora estava precisando de um secretário de programa do Belmont, do J. Belmont. 1976.
Qual era o programa? J. Belmont? Programa Show J. Belmont. Olha. Que depois é Belmont Comunica Show. Perfeito. Belmont chega em Mossoró para fazer um programa à noite, passa 2, 3 meses, dá sucesso, vai para de tarde com um programa chamado Sim ou Não, Isso. e o sucesso é tremendo, ele vai para de manhãzinha fazer, que foi o auge de Belmont, que se elegeu vereador em 76 e deputado estadual em 82. Ele veio para Mossoró para apresentar o Cidade Aflita. Que era J. Barbosa, Porque fazia. Jota foi embora e É, ele veio pra para Paraíba. Saiu daqui com medo. Com medo, exatamente. Então Belmont assumiu. E um belo dia Belmont prenderam um cara lá no Alto do Louvor e a polícia bateu muito no cara. Aí Belmont deitou a lenha. Deitou a lenha, A crítica. a crítica. Uhum. Aí quando foi no outro dia que ele estava aqui apresentando o programa, quando ele olhou assim, né? Aí estava o Major Bezerra com 2 soldados de um lado, um revólver muito grande na cintura. No estúdio. Ele disse agora. Eita. E Mas aí ele saiu, cumprimentou, Aham. chamou para eles para o estúdio e disse que tinha ocorrido e que eles estavam. O capitão estava à vontade para se defender. Aí foi feita essa defesa, né? Uhum. Aí foi essa história de J. Belmont com a polícia. Mas talvez ele tenha sido, Fabiano, a maior audiência, né, da história do Rádio Mossoró, desses programas de animação, de... É possível que tenha sido Talvez ele. tenha sido, Na né? aferição de Ibope, Uhum. ele sempre foi o grande, a maior liderança na rádio difusora, era ele. Depois, na bola rolando, a difusora chegou a ter 82%. No rádio Fragrante, né? Aquele rádio que você chega e pergunta qual rádio você está escutando. Sim. É. Nós tivemos um Potiba, um Potiba não, foi um Potiba para decidir quem ia para a Copa do Campeonato Brasileiro. 3-2 Potiguar. Olha só. Foi uma pesquisa, bateu 82% da rádio difusora, 81% e alguma coisa. Era assim algo impressionante. E Belmont de manhãzinha, ele não tinha rival. Era absoluto. Né? Absoluto, absoluto. É. Uma comunicação muito fácil. Fazia muita caridade no programa, criou uma identidade muito grande com os carentes, os mais sofridos. Uhum. Outra grande personalidade do rádio foi Roberto Machado, Narrador, o branco. E o tinha branco. Tinha o preto. É o original, né? É. O original era da Rádio Rural, foi da Rádio Tapuio. Roberto era bom. Roberto Machado Freire, É. E o Aldir Frazão Dudeman também, né? difusora. Muito bom, mas demorou Muito pouco bom, tempo. demorou pouco Demorou tempo. pouco tempo. Ele né? botou, inclusive, o povo de Mossoró, até os idosos, para caminhar de manhã, fazer Pra exercício. Era. Aldir Dudeman, Incentivava, né, a prática esportiva. É. grande. Né? Agora, seu Assis, a gente fala um pouquinho daquela sua passagem, ainda na difusora dos anos 50, quando o senhor... Porque o jornalismo, o radiojornalismo era muito incipiente na época, né? Ele falou como é que era o procedimento, tinha um rádio escuta, né? Depois você ia lá e transcrevia. E o episódio de Getúlio Vargas, né? Que o senhor estava de plantão, né? Era assim? A rádio tem uma rádio bem grande, um Rallycraft. É maior do que esse aqui. Ah, isso aí era fichinha. Fichinho. Rallycraft deve ser um... Um bichão. Aham. Todo não é de madeira, não tinha esse negócio nenhum. Era ferro. Certo. Aí o senhor ficava lá, Na coruja. a coruja, ouvindo Ouvindo. o que? Rádio Nacional? Só a Rádio Nacional. Porque Rádio Nacional. Era a fonte. entrava, era um Domingos, não era? E um belo dia eu estava aí quando noticiou a morte de Getúlio. Acaba de suicidar no Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas. Eu passei, mandei brasa. E o senhor não era o noticiarista ainda? Era o senhor. Primeira mão. Primeira mão. Aí deu um pedaço, eles voltaram dentro de alguns minutos. Ele voltou e explicou, aí leu a carta. Então isso é. Nossa, abalou toda a cidade. Abertura. Né? Assis Cabral, e tinha dificuldades também das outras fontes, como jornais, né? O senhor me falou que pegava num avião da Pané, era assim? Eu veio pegar um jornal escrito. Chegava com atraso de uma semana. Correio da Manhã. Correio da Manhã nem existe mais, né? E também, rapaz, acontece que tudo era difícil. Tudo de... Hoje a gente vê aqui o jornalista é uma rede social, o cara manda dizer que caiu. Instantâneo, na hora. Não, mas aí você vai, o cara não vai testar na fonte, não vai conferir. O jornalista hoje não sai do canto. Aham. É só na. Chega até ele. Não.
Aí não vai, né? Os jornais chegavam em atraso aqui, a gente pegava na única agência de viagem que tinha, chegava com uma semana de atraso. Né? Olha só, impressionante, surreal isso aí. É. Eu me valia de ser uma Manso de Leite, que tinha um filho que era piloto. Exatamente. Aí ele, todo dia ele me emprestava o jornal, Emprestava, o senhor ia lá, pegava tirava notícias transcrevia. transcrevia e voltava para ele. e devolvia. É. Olha só. Agora eu sempre tive muita facilidade em... Era um filho de Pierina, né? Era. Eu tive muita facilidade em datilografar. Uhum. Então isso aí me levei muita vantagem, né? E esse noticiáriozinho que tinha de hora em hora, às vezes estava meio difícil de noticiar, vamos para as quentinhas. Aí pegava a pasta, ia rezando aí. De última hora assim. Tinha me dado a notícia que tal dia aconteceu, e quando chegava. Atualizava. Atualizava. Tinha isso também, né? Tudo isso era contável. Acontecia. E o senhor tinha aí no rádio essa parte do noticiário e depois foi o comentário esportivo, né? Foi assim? Foram duas etapas na sua vida, né? Essa daí é outra passagem com o Ângelo. Sim. Ele foi lá em casa e conversou comigo e disse que eu queria que eu fizesse o noticiário, o comentário. Eu disse, Ângelo, é difícil porque eu não tenho tempo. Eu vim para casa almoçar as carreiras. Ele disse, todo dia o som está injetado no seu telefone. 5 para 12 eu ligava, aí eu mandava a brasa. É um comentário de abertura da resenha. Por telefone. Por telefone. Fantástico. O senhor acha que a primeira fase que o senhor participou na difusora foi melhor ou foi o segundo momento que foi mais grandioso? O segundo momento foi maior. Foi maior, né? Da transmissão mais esportiva. amplo. Mais amplo, né? Mais o segundo de Assis, que eu vivi porque eu participei da equipe esportiva com ele, não. eu diria que é da afirmação do rádio, né? E esse primeiro é o da conquista, de cada momento que você avançava, você estava dentro, né? Eu não participei desse. Eu participo do segundo com Assis, com Roberto, com Edgar, com Cabi, com Edmundo Torres, com Marco Antônio, com Laerte Marinho, com Tota, né? Paulo a José. sonoplastia. Paulo José em alguns momentos. Foi o maior narrador que veio a mostrar. Sem dúvida. Mas Paulo... Era meio descontrolado. Diziam que ele tinha muita arte como criativo, como radialista, mas para administrar sua própria vida ele era um pouco, deixava um pouco irresponsável nesse sentido. Coitado, então mas grande narrador. Ele chegava para narrar, a bola já quase rola, não rola, aí que ele entrava, aí fazia, olhava logo, porque não acende esses refletores, estão poupando energia, já está precisando de energia, mas era ele que não chegava vendo direito. E óculos escuros o tempo todo. Foi ele que parou o jogo, que a torcida esperou ele chegar para começar a transmissão, não? Teve esse episódio? Não, o episódio desse aí não é assim, nem que parou o jogo. Como é que foi, Fábio? É que na última volta dele para a difusora foi feita uma descida do Alto São Manuel com ele. Foi. Ah, é? Ih, rapaz, olha só. O cara a difusora trazia Paulo José. E mandou a torcida ir para o Alto São Manuel recepcionar. Olha. E de lá para até o Nogueirão que ele ia narrar o jogo lá. Que coisa incrível. Ele chega na hora da... Espetacular. Quer dizer, um episódio como esse só mostra o que era a força do rádio da época. Verdade. Surreal para os dias de hoje. Aí, Fabiano, você começa ali com o J. Belmont na comunicação do entretenimento. Aí depois, entre os anos 80, você vai atuar diretamente no jornalismo também, né? Você chegou a ser diretor também de rádio. Sim, eu começo com o Belmont, secretariando ele. Depois eu vou produzir o programa dele, que tinha uma atração muito forte chamado... tinha a Paradinha de Sucesso e depois tinha um programa de perguntas e respostas que era muito interessante, tinha muita audiência. Que hoje a secretária da Educação do Estado foi ganhadora do programa, Socorro Batista. Socorro Batista. Que era socorrinha na época. E de lá eu vou para a redação da difusora, levado por Givanildo Silva. Sim. E chego depois a ser chefe de redação. Aí depois eu vou para o esporte. Do esporte eu faço plantão esportivo, reportagem, comentário, até narrar. E daí vou pro jornal. Aí no jornalismo, depois eu fico fazendo bico no rádio. Fica no rádio. No rádio fazendo programa político, fazendo comentário. Entendi. Equipe de esporte. Eu arranjava um tempo. Genildo Miranda tinha um programa, Vesperal das Moças. Sim, Vesperal das Moças. No auditório, né? Era gente. Tem muita audiência. E ali ele deitava e rolava. Fantástico. Surgiram muitos valores, né?
do Demais. rádio cantado. Então, já que o senhor aproveitou pegar esse gancho aí, a gente Deixe só você falando da questão da força do rádio. Em 1976, Belmont se elege vereador, estando há 1 ano e meio em Mossoró. A difusora estava vivendo um momento tão grande de crescimento que teve 3 candidatos a vereador na rádio. Que era ele, Seu Mané Aldenor. e Coronel Pereira, além de Aldenor, que já era vereador. É. Aldenor Evangelista Nogueira. E isso, Aldenor também teve grande audiência. Então a difusora chegou a ter 4 candidatos. Olha E só. que Belmont se elege em 76. A migração do comunicador para a política era comum, Ah, muito comum. dada a penetração. Aqui a gente teve Lobato, Evaristo Nogueira, Aldenor, Belmont. O próprio Edmilson Rodrigues e Paula, que fazia um programa na difusora chamado Triunfante Musical. Foi vereador. Triunfante Musical, que nome, hein? Era o nome da loja dele, que era a Triunfante Imóveis, né? Mas era o Edmilson Lucena. Edmilson Rodrigues de Paula. Rodrigues de Paula. O Edmilson Lucena também. Era, Também foi pra do rádio política. foi pra política. Mas a pena é que o nosso futebol acabou-se, né? É. Eu sempre defendi, e acho que ainda seria a renovação do futebol, seria campeonato local, como a gente tinha. Potiguar, Baraúna, Ferroviário, Fluminense, desceu, né? Um incentivo aos O valores Maitá, locais. Pleno. Pleno. Seu Assis também foi presidente da LDM aqui durante o tempo, inclusive na inauguração dos refletores do Nogueirão, né? Era na gestão do senhor. Porque o Nogueirão teve 3 etapas. Manuel Leonardo levantou aquilo tudo, depois veio o Lupécio Luiz, que gramou. E teve o lance da arquibancada, com o Almirante Heleno Nunes vindo a Mossoró. Ele veio. O presidente era Berício de Oliveira, salve. Então eu fiquei. Deixaram as luminárias tudo pronto, aí não podia ligar para nós não podíamos pagar a energia. Com o quê? Então eu aproveitei que Cortez Pereira vinha a Mossoró para São Luís, governador. Aí nós fizemos uma cartinha para ele, sugerindo se ele pagava aquele negócio, ele pode andar a fazer. Porque ele não tinha o que fazer em Mossoró, de inaugurar nada. Então, aproveitou o momento. Rapaz, você calcula, 20 horas mais ou menos, 20 e 30, tudo escuro. E aí ele apertou o botão. Pá! Aquela coisa, o pessoal aplaudiu. Foi que ano isso assim? Salvo engano, Era Comensa ou era Coseno? Comensa. Era Comensa, né? Salvo engano, Fabiano, 1967. Foi tarde. Então era Comensa, sim. Salvo engano. Começa a energia séria, essa é nova. Muito bem, eu trouxe aqui alguns registros de fotografias para a gente rememorar um pouquinho, comentar. O senhor até falou em Genildo, tudo, foi um dos maiores comunicadores do rádio Mossoró. Passar ali para a câmera aqui, e aí vocês podem até, aqui ó, no auditório, vocês podem até falar a respeito, algo, no auditório da Rádio Difusora. ZY20. Isso aqui já é no Vesperal das Moças, né, o seu Assis? Né, anos 50, viu? Genildo Miranda aqui com a banda aí, era o Totonzinho, né? Totonzinho? Tocava bem, não? Um espetáculo. Era uma orquestra, se dizia, né? Eu li muito sobre o Totonzinho. Perfeito. Tocava na CDP, e a CDP era muito exigente. E a festa começava às 8 horas, tocava até 4 horas da manhã sem parar. Não tem negócio de intervalo, não. Vamos passar para outra foto aqui, que a gente já está chegando ao final. Olha só o auditório lotado. Ó. E agora eu não sei se essa cantora aqui do rádio, que vinha Essa é Emilinha. É Emilinha? Olha só, a grande Emilinha Borba, num dia de Vesperal das Moças, lá no auditório do Cine Caiçara, lotado, gente. Isso era a grande atração da cidade, né, senhor Assis? Aí você vê também, a Genildo Miranda é quando se criou as transmissões de futebol. Ele disse, rapaz, Edmundo, vamos fazer isso, vamos. Aí ele, o diretor, apoiava, vamos lá. Aí nós transmitíamos de um puleiro. Era no tempo do Sesc, onde era o César. Campo Velho. Ali. No Campo Velho. Benjamin Constant. Então ali, rapaz, era impressionante. Aí nós fizemos aquele puleiro. De madeira lá. Madeira. Uma cabine de madeira. Carnaúba, as bichos do carnaúba, a madeira em cima, a gente ficava lá em cima. E foi aí quando nós trouxemos Paulo Rufino para fazer, foi o primeiro narrador. Perfeito. Paulo Rufino, levava a mulher dele, que era uma japonesinha. Isso aí, senhor, é 1905, por aí, né? Assim? Então, tem tempo. Aí lá vai. E o Genildo, vamos embora. Aí tocamos. Aí era futebol.
todo mundo queria ouvir o nome na narração do futebol, né? Sim, aí Paulo Rufino disse, não é Titico Brasil, a bola raspando o travessão. Titico era um repórter. Repórter de pista. Certo. Aí Titico foi... Contrariou. Você me desculpa, Paulo Rufino, mas a bola passou longe da trave. No ar, hein? Assim, você E aí gerou uma confusão entre os dois. Brigaram no ar. Brigaram no ar. Ele foi embora. Você estava no campo da Benjamin quando o Xavier faz o gol de goleiro? Em Romildo, né? Em Romildo. Tá. Romildo, aliás. É. Teve também aquela passagem de Pelé, que o irmão dele estava brigando lá fora. Aí Sim. disseram, Pelé, seu irmão está apanhando. Tá apanhando. Aí ele correu para lá e apartou a briga, deu um invento, foi o diabo, aí voltou. Não avisou o juiz. Pulou aí lembrado e Potubá estava 1-1. É. Aí deram uma bola aqui na esquerda. O zagueiro não esperava que Pelé já estivesse em campo. Aí Pelé entrou, pá, 2-1. Fantástico. Era Pelézinho ou Pelé, João Pelé? Era Pelé, Pelézinho, Pelé. mecânico. Era. Olha só, são as histórias incríveis do rádio de Mossoró. A gente teria muito mais o que falar aqui, infelizmente o Aí tempo... passava o dia todinho. Passava o dia, vocês dois são excelentes. Eu quero falar aqui e mostrar também uma lembrança, uma memória, viu, o Fabiano? Olha só, J. Belmont com muitas crianças no estúdio. É. Você viveu esse tempo aqui? Vivi. Você já estava lá nesse momento? Já estava lá. Eu já participava daí. Belmont tinha um programa, Belmont Comunica Show. E tinha uma parte que a gente dedicava às crianças, que era o sorriso alegre de uma criança. Uhum. Esse sorriso alegre de uma criança, ele ia desde a distribuição de consulta até a questão de cesta básica. Cadeira de roda. Aí cadeira de roda, ele depois cria, ele funda a Associação dos Deficientes do Rio Grande do Norte, a ADERN, né? Deu mais de 40 cadeiras de roda. Fantástico. E tem uma história muito interessante, depois Vamos eu venho correr, aqui contar. Depois Eu venho contar com o Francisco José, repórter da Globo, e Belmont aqui em Mossoró, que foi muito interessante. Bem, no outro momento a gente conta. Perfeito. Fabiano, mais uma foto. Teve um negócio interessante, o gol de Etevaldo. Seu Assis. Mas aconteceu, ele bateu e fez de cabeça? Ele correu e chutou em gol. Aqui é a redação... Assis, Patrícia, Edmundo. Olha só, o senhor nesse tempo aí, ó, dá para reconhecer a turma aí? Nos seus anos 70. Ó. Patrícia Oliveira, Edmundo Torres. Assis Cabral, Paulo José, narrador. Luciano. Não é Paulo José, não. Edmundo Torres e Patrícia Oliveira. Dá para mostrar para a câmera aí. Aqui é Tota, né? Tota Figueiredo. Pois é, são essas fotos que a gente tem algumas e aqui é um ambiente, ó, sim, ilustrando a redação da difusora. Paulo Bertrand. Isso. Vou terminar o de Berício. Vamos lá, seu Etevaldo. Etevaldo chuta em gol. A bola bate na trave, ele voltou. Quando ele ia, a bola vem, bateu na trave, voltou para campo. Aí ele ia aqui correndo de costa pro gol. A bola bateu aqui na nuca dele, fez o gol. Que gol louco aqui, esse aí. Aqui é Paulo Bertrand, Givanildo, Berício e Edmilson Lucena. Pronto. Redação da difusora. Jornais Falados Difusora. 78. Olha aí a memória de Fabiano Santos. Show de bola. Gente, a gente está chegando ao final aí, tem 2 minutos. Agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast Memória do Rádio. Teríamos mais assuntos, teríamos que ter aí 2 horas para contemplar geral, mas eu acho que deu para apimentar um pouquinho, dar um sabor. Deixar à vontade também, né? Um sabor, né? O pessoal. Fabiano, agradecer a você inicialmente e deixar umas palavras aí. O que é que você pensa então em relação à memória do rádio de Mossoró? Eu quero aplaudir, Tássio, a sua iniciativa, não só no livro. A gente teve uma iniciativa lá atrás do pessoal da radiofonia, mas como você vai expor, é a primeira vez. É de uma importância fundamental. O rádio nunca vai morrer. Ele passa por uma crise em alguns locais, porque quem está conduzindo o rádio ainda não soube fazer com que ele se integrasse com os demais meios de comunicação para dar a ele o valor que ele tem e merece. Então o rádio de Mossoró é uma história encantadora, formou e forjou muitos profissionais que hoje ainda servem a comunicação do Rio Grande do Norte. Mossoró era conhecido como um celeiro, sempre foi conhecido como um celeiro de grandes profissionais da imprensa. Perfeito. Aqui nasceu as primeiras associações. Aqui se deu muitos narradores, repórteres, jornalistas, comentaristas para o Rio Grande do Norte e para o Brasil inteiro. E aqui se fazia muito protagonismo, transmissão esportiva. Você linkar 5, 6 emissoras de rádio e botar no ar, no giro do placar, com 5 jogos, né, concomitantemente, quer dizer, tem uma série de coisas importantes. Nós fizemos uma transmissão, eu fui para Paulo de Serra, ficou aqui em âncora, e Genildo Miranda foi para
Areia Branca. Isso Sem no que- final dos anos 60. Não tinha recurso nenhum. Recurso nenhum. Pois é, vê como é que são as coisas, né? Naquele tempo, aí houve um crime aqui, aí a difusora estava Tava em cima. em cima. Hoje não tem. Uhum. Pois E é. a concorrência não dá. Por É, exemplo, o- a televisão não faz isso. Ela É. não tem condição. O momento realmente dos grandes investimentos no futebol, tanto nos atletas, dos clubes, como no rádio, foi nessa sua época de ouro aí dos anos 70. Seu Cis, a gente está chegando ao final. Deixa aí umas palavras, agradecer aí a presença de Assis Cabral, Fabiano, Santos, especialmente aqui, não desmerecendo a grandeza de Fabiano, claro, a gente conhece. Assis respeitando ele pelos 86 anos. 88. 88, hein? Detalhe. Um dos pioneiros da primeira geração do rádio, essa lenda viva aqui. Reminiscências do futebol moçoroense. Era o programa do domingo. Domingo de 13 às 15. Muito bem, tá aí. Assis, fica à vontade, deixe suas palavras, o que é que representa o rádio para o senhor Assis Cabral. Eu sou apaixonado pelo rádio. Continuo. Me afastei, me aposentei, mas para mim o rádio ainda é a fonte de... E ele mareja os olhos aí em falar do rádio. A sim. emoção vem à tona nesse Vem. momento, ó. Coisa linda aí, seu Assis. Parabéns, seu Assis, pela Verdade. sua luta. Obrigado. Viu? A gente está reconhecendo aqui o seu trabalho, como dos demais, em nome dos demais radialistas, não é isso, Fabiano? Porque, como ele disse, não era fácil. Ele entregou o suor, a vida, o talento, o trabalho, saiu do banco para a rádio. Sem E dúvida. foram mais de 41 anos dedicados. E hoje a gente está reconhecendo, graças a Deus, o senhor está vivo aí. pra gente bater Imagina esse- eu, com 15 anos, eu ia assistir o programa dele sentado olhando para ele fazer reminiscências de futebol moçoroense. Assim, não tinha nem Show de bola. nascido. Mas para encerrar, vamos encerrar só aquela de Leleco. Você lembra de Leleco? Vamos encerrar, Jogava- senhor. jogava Vamos pelo encerrar. Ferroviário, Me lembro do né? Ferroviário. Aí deram uma bola na esquerda. Era a bola para ele entrar e fazer o gol, né? Aí é para torcida, não dribla, Leleco. Não viu, não Aí viu. ele virou, se eu tô driblando. Olha aí. Aí o zagueiro passou. Chegou e tirou. Levou a bola. Maravilha. Então, com essas histórias aí de Fabiano Santos e de Assis Cabral, a emoção de Assis Cabral aqui no Memórias do Rádio TCM. Muito obrigado aos dois, obrigado a você Um aí. abraço então. Né, Fabiano? Obrigado mais uma vez. Curta aí no portal tcmnoticia.com.br. Compartilhe para os amigos. Próxima semana tem mais um podcast Memória do Rádio. Agradecendo aí Casarão das Noivas e também a Mr. Capas, os nossos parceiros. Até a próxima.